Estão aqui na mesa, compondo o painel, o José Carlos Cassiniaga, que é diretor executivo da Associação Brasileira de Concessionários de Rodovias, ABCR. O Tiago Castilha, diretor da Evolve, e o Paulo Mesonave, head da Enel X-Way Brasil. Muito obrigado. O veículo elétrico, na realidade, nós estamos dividindo aqui em duas macro áreas, né? O transporte urbano e o intermunicipal. Eu tomo essa liberdade de fazer essas duas divisões, porque o impacto da infraestrutura é diferente. Apesar dos incentivos aqui e ali, a questão importante para a adoção, por exemplo, de um carro elétrico são os pontos de recarga. Na área urbana, na sua casa, no seu apartamento, no seu prédio, isso vem, digamos assim, num ritmo muito maior do que nas estradas brasileiras. São pouquíssimos os pontos, excetuando algumas rodovias, né? Ou seja, o carro elétrico, o híbrido, ainda é urbano no Brasil. O híbrido já é usado em distâncias maiores por motivos óbvios. Aliás, ele pode avançar muito mais, né? Isso também tem muito a ver com os altos custos, porque uma instalação completa de recarga, me corrigem se eu estou errado, mas deve custar algumas centenas de milhares de reais, né? Talvez 200, 400, 500 mil, dependendo do tamanho, dependendo de quantos pontos de carga, de recarga, né? E eu acho que esse é o grande ponto que nós vamos discutir, porque hoje escutamos muito sobre o transporte urbano. O transporte urbano está sendo resolvido no Brasil, a largos passos, aliás. Vimos hoje que tem empresas trabalhando há mais de 20 anos nessa área, nesse setor, e eu acredito que o Brasil vai se beneficiar muito, nas grandes cidades, pelo menos, transporte urbano elétrico, outro alternativo, inclusive hidrogênio. A grande questão de infraestrutura é nas estradas. Na Europa, por exemplo, o mercado comum europeu recomenda uma recarga para cada 10 veículos. No Brasil, nós temos, aqui no estado de São Paulo, parece que ao redor de 1.000. Só na cidade de São Paulo são 8 milhões de veículos, quer dizer, é ínfimo perto da necessidade. Então, vão ser grandes os investimentos e nós vamos escutar um pouco mais sobre isso agora nesse painel. Então, eu passo a palavra ao Paulo Mesonave. Por favor, eu gostaria de introduzir, para quem não conhece o Paulo. O Paulo é engenheiro eletricista formado pela PUC Rio de Janeiro, com 2 mestrados de administração de empresa, um em gestão de energia e outro de management. Ele é head, no momento, da Enel X-Way Brasil, empresa do grupo Enel, dedicada à mobilidade elétrica. Mais de 20 anos de experiência no grupo Enel, trabalhou como ponto focal de inovação da Enel X em e-home e e-mobility. Foi responsável por oportunidades de negócios inovadores da Enel Brasil, com atribuições como definição de estratégias, gestão de projetos de P&D e inovação. Ocupou diversos cargos de gerência, como gerente de usina,
o HSEQ, que é o Health, Safety, Environment, Quality, serviços técnicos, otimização e desempenho de P&D mais um. Eu, então, passo a palavra ao Paulo. Muito obrigado, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na Fiesp, nesse evento. Obrigado a todos por estarem aqui. Bom, dado esse currículo extenso, eu nem lembrava mais, tinha 20 anos já de experiência na Enel, mas a gente está sempre aprendendo, né? A gente acaba de criar uma nova empresa focada em mobilidade elétrica, eu acho que isso resume um pouco o que a gente vem falando hoje. Então, o Grupo Enel é o maior grupo de energia elétrica privada do país e um dos maiores do mundo. Criou uma empresa global focada especificamente em mobilidade elétrica, porque a mobilidade elétrica é uma das bases do que a gente chama de transição energética. Eu até queria aproveitar para ver se a gente podia passar um vídeo aqui e dar uma contextualização geral sobre o que a gente vem fazendo de mobilidade elétrica na América Latina, e depois a gente podia seguir. Será que a gente consegue rodar o vídeo? Senão eu posso continuar aqui. Há 10 anos, nos comprometemos a contribuir para a descarbonização de nossas cidades e a melhoria da qualidade de vida de todos seus habitantes. Instalamos o primeiro ponto de recarga elétrica da América Latina, sonhando que um transporte mais limpo e eficiente era possível. Uma década mobilizando oportunidades e potencializando alianças público-privadas que nos permitem oferecer um ecossistema integrado de soluções, aportando desde o fornecimento de frotas de ônibus até a implementação de sistemas de gestão de recarga inteligente e infraestrutura energética. Hoje comemoramos mais de 1.300 ônibus elétricos, os primeiros eletroterminais da região e mais de 2.300 pontos de recarga inteligente. Tecnologia e digitalização a serviço das pessoas. Um benefício para milhares de usuários que vivem diariamente a experiência de um transporte sustentável. A mobilidade elétrica ultrapassa fronteiras, unindo o continente desde o extremo sul da América do Sul até a América do Norte, graças à primeira rota pan-americana 100% elétrica, conectando lugares e pessoas com energia limpa e acessível. Continuamos avançando juntos, acelerando a transição energética e promovendo modelos de desenvolvimento circular que garantem cidades mais limpas, seguras, resilientes e inclusivas, impactando positivamente na qualidade de vida das pessoas e no meio ambiente. Porque o futuro se constrói com o motor da sustentabilidade. Enel X, líderes em mobilidade elétrica na América Latina. Associação Brasileira de Veículos Elétricos, como vice-presidente de infraestrutura, dizer que o Brasil ele tem se tornado um dos pontos relevantes da mobilidade elétrica no mundo, apesar da gente ter um pouco essa noção de que a gente está muito para trás, mas comparado até países da Europa e o Japão ou os Estados Unidos, a gente tem tudo de lições aprendidas de outros países, principalmente alguns países da Europa que iniciaram o processo de mobilidade elétrica, mas também uma série de vantagens técnicas e econômicas para a introdução da mobilidade elétrica. E aí eu faço um parêntese sobre essa tal da transição energética. As dúvidas e as preocupações são sempre relacionadas a uma quebra de paradigma e a um desconforto inicial, quando de uma transição ou uma inovação disruptiva que surge, uma tecnologia que se torna viável, primeiro tecnicamente e depois economicamente, com que faz com que surja um certo desconforto com paradigmas, né, que eu gosto sempre de recordar os paradigmas para evitar que a gente caia nos mesmos erros. Então, a gente se acostumou, todos nós, eu faço presente também, a gente se acostumou a sair de casa às 8h30 da manhã, atrasado, de terno e gravata, para uma reunião, às 9h.
demora 40 minutos para chegar e eu saí meia hora de casa, e descobri na garagem que não tinha gasolina, estava na reserva, então eu teria que parar num local super agradável, no meio do meu caminho, no meu processo de transporte, pedir para o cara encher o tanque. Isso também, encher o tanque é uma palavra que é um pouco esquisita, né? Enche o tanque, paga 300, 350 reais e você segue seu caminho. Então, na verdade, o carro a combustão é o único modal de transporte que você precisa parar no meio do seu processo de transporte para carregá-lo. O errado está o carro a combustão. A mobilidade elétrica, ela carrega quando você não está usando. É um dos paradigmas óbvios que a gente não percebe como que a gente quer que tenha carregadores no meio do nosso processo de transporte. Falando do ponto de vista urbano, né, da cidade, né? Então, um carro que tem 300, 400 km de autonomia, você não precisa a cada 3 quilômetros ter um carregador para carregar o seu carro. E veja bem, outro paradigma. Vamos voltar lá ao Henry Ford, ou quem quer que tenha criado o carro a combustão, que fez um grande... Bom, Otto, né? Que criou o ciclo Otto e criou um motor a combustão de 30% de eficiência. Deve ter ganho um Nobel para isso, não sei, mas... ou seja, 100% da energia de um lado, 30% vai exatamente para o torque mecânico. Era a melhor revolução possível da época, e isso acabou com os cavalos e trouxe o carro a combustão, só faltou um detalhe. Mas onde é que a gente vai carregar esse carro? Não, a gente vai construir 400 milhões de postos de gasolina por todo o mundo, botar um tanque armazenado de gasolina, diesel e álcool, botar um frentista, uma bomba eletrônica, criar uma estrutura muito mais de 500 mil reais por posto de gasolina e esperar que alguém algum dia que passe e enche o tanque. A energia elétrica é o serviço mais capilarizado do mundo. Tem mais gente com energia elétrica do que com água encanada, do que com água potável, do que com celular. Então, a gente parte de um pressuposto de a gente querer comparar a infraestrutura necessária como se fosse um posto de gasolina. Também será um posto de gasolina, mas já é um shopping que não é um posto de gasolina. Tem outros países até que pode, né? Na Argentina, você pode botar posto de gasolina dentro do shopping, né? Que tem uma regulamentação que impede. Mas, normalmente, você pensa num posto de gasolina, é um local lá, todo preparado ambientalmente, seguro, para você carregar seu carro a gasolina. E o carro elétrico você carrega num restaurante, num shopping, numa academia de ginástica, em casa, no trabalho. Então, surgem várias outras opções de carregamento. O número, por acaso, o seu número está perfeito, é um número certo, normal, hoje, considerado correto na Europa, é um carregador para cada 10 carros elétricos. Hoje, no Brasil, a gente tem 25 mil carros elétricos, a gente devia ter 2.500 carregadores, que é o que a gente tem hoje. Então, hoje, a gente está no número padrão mundial. Amanhã, com certeza, a gente vai estar atrás, porque o nosso crescimento é exponencial. Então, admito, com certeza, infraestrutura é super relevante e precisa crescer junto com a oferta de carros elétricos. Mas isso é uma necessidade que vem de uma demanda, uma disrupção que depende de sérios fatores e principalmente do conhecimento. Eu aprendi também que as perguntas, as dúvidas e as preocupações de quem não tem carro elétrico são diferentes das que tem. Então, muitas vezes, quando você faz uma pesquisa, você vê o todo da população, a tua amostra não é significativa. Você pergunta o que você gostaria de fazer. Eu gostaria que tivesse carregadores no interior de Minas Gerais, porque eu tenho uma pessoa que eu gosto de ir lá muito no interior de Minas e eu não tenho como chegar lá de carro elétrico. Se eu tivesse esse posto de eletroposto no meio do caminho, eu iria. Na verdade, essa pessoa não costuma ir nessa tia que ele gosta muito, mas ele não vai muito nessa tia no interior de Minas Gerais. Mas ele causa esse desconforto inicial. Eu não consigo ir porque não tem eletroposto. Na verdade, você não vai por outros grandes motivos, mas não exatamente porque você não tem eletroposto. Quem tem carro elétrico, quem é adepto da mobilidade elétrica, a gente tem que bater palma para essas pessoas que foram os primeiros heróis e lutam por esse setor, sabem exatamente as demandas necessárias. E as demandas são sempre relativas a... hoje, vocês sabem, todos os eletropostos são grátis, quer dizer, eles estão dispostos a pagar. O que a gente precisa é ter atenção com o serviço ao cliente.
carregar um carro não é encher de energia elétrica um tanque de um carro elétrico com uma bateria. É prestar um serviço de recarga ao cliente, que envolve experiência do consumidor, envolve disponibilidade, programação, agendamento, limpeza, segurança. É isso que os clientes exigem, né? E a Enel X-Way realmente foi criada para prestar esse serviço e ajudar a impulsionar esse setor. Vocês viram no vídeo, a gente optou por fazer um investimento de comprar os ativos ônibus elétricos para colocar na população de Santiago. É a maior frota do mundo de ônibus elétricos fora da China, está em Santiago do Chile, que é um exemplo na América Latina. Por que a gente fez isso? Porque alguém tem que dar esse pontapé inicial. O operador, o governo, todos estavam em dúvida se a tecnologia é funcional e se ia ser viável fazer esse negócio. A gente optou por participar. E veja bem, não tem a ver exatamente ou diretamente com o custo. Isso é muito importante. Já vi várias discussões sobre não vamos colocar ônibus elétrico porque a tarifa vai aumentar, então você não põe ar-condicionado porque a tarifa vai aumentar, você não põe motor traseiro, deixa motor dianteiro porque a tarifa vai aumentar, você não põe um ônibus novo porque não tem valor de revenda, a tarifa vai aumentar. A gente tem que entender que esse operador de ônibus vai perder o cliente dele para o Uber, para a bicicleta, para a van, para o a pé, porque você não está prestando serviço de qualidade. Então, muitas vezes, esse nosso paradigma da transição energética ser algo prejudicial e você tem sempre a relutar por essa tecnologia nova e você justifica por causa do custo ou pelos investimentos necessários. E eu gosto muito da palavra de um dos nossos conselheiros, né, dizer que a mobilidade elétrica, a transição energética em si é inexorável. Então, para os amantes da língua portuguesa, inexorável significa que você não cede a súplicas e rogos. É algo que não cede a súplicas e rogos. Ou seja, não adianta chorar. É algo que é inexorável, é algo que vai acontecer. Você quer participar desse movimento ou lutar para isso, lutar contra isso. A BVE, a Enel X, todos nós não queremos lutar contra o vigente. A gente sabe que é um processo, é uma transição, e a gente quer que essa transição seja mais fluida possível. No caso urbano, a gente resolve de várias maneiras, vários modelos de negócio. Eu acho que a gente está muito bem estruturado nas principais capitais do país. As estradas, a gente tem que considerar que o Brasil é um país continental, com grandes distâncias, muitas delas através de avião, e muitas também através de carros. Então, essa necessidade existe e a oferta também existe. Hoje existem 40 pontos nas principais rodovias do país, grátis, você não paga nada para carregar o carro, porém não te dá ainda uma prestação de serviço adequada. Esse ano estão previstos investimentos gigantes em termos de demanda de eletropostos para as estradas, à medida que a quantidade de carros surjam. Lembrem que os carros híbridos, como você bem comentou, os carros híbridos podem optar por não carregar elétrico ou ficar só no combustão. E aí você fica preocupado somente com uma questão dos 100% elétricos, que dependem exclusivamente do carregamento no eletroposto. Porém, são 300, 400 km de autonomia, o que faz que uma viagem agradável de mais de 400 km já comece a se tornar um pouco um martírio. Mesmo no Brasil, você tem aí os seus momentos de descanso e pode carregar em qualquer tomada, na verdade, o carro. Então, o carro elétrico ele parte de um princípio que ele é muito mais conveniente, seguro, tecnológico, limpo, rápido do que o modelo atual. Mas que causa um grande desconforto, causa. Eu entendo isso. E o que a gente tem que fazer é demonstrar essa informação para a população em geral. Porque muitas vezes a gente se depara com esse paradigma, né? Mas como que eu não vou fumar num avião? É impossível pegar 8 horas de voo e não fumar. Vocês lembram que essa frase era o padrão. Era o padrão. As pessoas não aceitavam, porque, aliás, quem não sabe, podia fumar no avião, os mais novos. Então é engraçado falar isso, como vai ser engraçado para os seus netos, filhos e netos, falaram que em algum momento no país existiram carros que soltavam uma fumaça
cinza, cinza escura ou negra, no meio da rua. Isso parece muito normal hoje em dia. Vocês já pararam para pensar que isso não faz sentido nenhum? Então, eu queria deixar esse ponto de reflexão muito mais do que a gente tentar defender e justificar. Eu acho que o que é inexorável, o que a gente tem que fazer é trabalhar todo dia para investir, criar o conhecimento e entender a transição. A gente cai nos mesmos erros sempre, né? Eu trabalho com mobilidade elétrica há 10 anos e eu entrei num carro elétrico há muito tempo atrás já, era um Tesla na Espanha e era um motorista de Uber. E eu abri meu caderninho e falei, pô, motorista de Uber, agora eu vou descobrir um Tesla. Vem cá, quanto você pagou nesse carro? Qual é a autonomia desse carro? Onde é que você carrega, hein? E quanto custa para carregar? Quanto tempo demora para carregar? Fiz as perguntinhas normais da gente. Ele falou, suas perguntas estão erradas, meu caro. Isso aqui é meu local de trabalho, eu fico 12 horas dentro desse negócio. Eu quero um carro que não vibre, não faça som e não polua. Você entende como a coisa é diferente? Como que as questões são diferentes para quem opta por uma transição energética. É isso que a gente luta. Óbvio que os custos vão diminuir, óbvio que as pessoas que estão aqui são heróis de optarem pela mobilidade elétrica inicialmente, mas isso é uma transição que não tem volta. Então, a gente tem que se preparar para essa transição e trazer o máximo de gente para essa nova indústria. As oportunidades do Brasil, o Brasil com uma matriz extremamente renovável, sem nenhuma discussão sobre a poluição na geração inicial, com capacidade tecnológica, com espaço, com malha rodoviária, com setor automotivo que ainda tende a ser forte, apesar de algumas empresas saindo, empresas chegando focadas em mobilidade elétrica. Então, vamos aproveitar as capacidades do Brasil para criar uma indústria mais competitiva do que já foi o setor automobilístico a combustão no país. Obrigado. Muito bom. Muito bom. Me diga uma coisa, você como vice-presidente de infraestrutura da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, como é que você vê? Porque eu imagino que é uma bola de neve. Ou seja, hoje tem 25 mil, mas daqui a 8, 10 anos vai ter milhões. E a infraestrutura, num país gigantesco como o nosso, que você mencionou, nós temos 12% da malha com, vamos dizer, asfaltadas, de certa forma asfaltadas, né? E 12% são de concessionárias, né? Nós estamos falando agora, vamos dizer que só as de concessionária vão eletrificar. Dá o quê? 1,5% das malhas nacionais. É um trabalho gigantesco com custos de muitos bilhões de dólares. Vai ter um gap aí, né? Sempre falo do ovo e galinha, né? As próprias concessionárias de rodovia também. Você sabe que isso é um problema mundial, não é um problema do Brasil, né? A Europa sofre também com as concessões, na medida que, em que momento que as concessões vão colocar os eletropostos, muitas vezes você sai da principal rodovia para ir para uma rodovia nacional para carregar. Porque a rodovia nacional consegue colocar antes da rodovia federal, a autobahn, né, a rodovia rápida. Porque justamente tem a questão do contrato de concessão, tem a questão dos investimentos e tem a questão da própria logística, de velocidade, né? Você vai muito mais rápido pela principal, então você talvez não precise de carregadores. Isso é um problema global, mas é um problema e uma oportunidade, né? Quando você lembra de que você tem que prestar um serviço ao cliente, você para de pensar num posto de recarga e começa a pensar em que eu posso dar de condições para esse cliente. Então, muitas vezes, aquele ponto está muito mais associado a um ponto de descanso, de parada, de aquisição de algum outro serviço, do que especificamente você carregar o carro e seguir adiante, né? Como a gente muitas vezes se depara com o posto de gasolina. Quer dizer, o posto de gasolina é um local, apesar de muitas lutas para que não seja, né? Ele é um local que você tem que sair rápido ali, né? Você vai, enche o tanque e vai embora. Normalmente, nas grandes cidades, principalmente. Talvez o eletroposto não,
Talvez o eletroposto fique em outro local, em um outro formato. Então, é um ovo e galinha. A indústria de infraestrutura está preparada, o conhecimento... Lembrem, o combustível já está lá, né? Imagina que a energia elétrica já está, né? Nosso grupo também tem as distribuidoras, né, do país, e a gente vê esse impacto inicial. Mas espera aí, quanto você vai precisar de energia para carregar esses carros? Mas isso é muito. Mas lembra que a mobilidade elétrica é 77% eficiente, como um todo, e a combustão é 11%. Você é 7 vezes mais eficiente. Você não está usando mais energia, você está salvando 7 vezes a energia que você tinha lá do petróleo inicialmente. Então, é uma transição complexa, mas eu acho que é uma das mais fluidas possíveis, sabe? É um mar de oportunidades. É um mar de oportunidades, é uma situação onde você tem o conhecimento, tem a tecnologia, tem a capacidade de fazê-lo, e muitas vezes não tem a demanda ainda, né? Quem optar por botar um carregador no meio do nada com uma flanelinha dizendo vem aqui e carregue por 10% de desconto, será que é o caso? Né? Não é mais assim. Né? É um outro modelo, porque esse cara ele vai dar tchauzinho e vai falar, olha, eu tenho energia em casa, eu tenho energia do trabalho, eu tenho energia aqui no meio do caminho, tem um cara aqui que se eu almoçar com ele, ele me dá energia. Então, a energia, o serviço de recarga em si, né? Então, eu acho que é muito mais fácil do coitado lá do Ford, do Otto, ou quem quer que seja, que criou uma indústria automotiva e não tinha onde carregar. Eu acho que agora a gente tem mais facilidades, porém, é importante que a BVE e as empresas estejam conectadas com a realidade, conversando com todos os entes impactados, para identificar os melhores modelos de negócio os mais rápidos possíveis, para não ficar para trás. Concordo contigo, quer dizer, é um absurdo você ter 500 mil carros na rua, hoje a gente tem 25 mil, ter 500 mil carros na rua e não ter onde carregar. Isso não é possível de acontecer. Exato. Quer dizer, realmente é uma redução gigantesca de custo de energia, uma melhora incrível na poluição de particulados, inclusive a poluição sonora, né? Cidade mais tranquila. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Yoshida, por favor. Foi? Alô? Opa. Eu achei bem legal a forma como você colocou ali a questão da eficiência e tudo mais, né? E os desafios que a gente tem. Mas olhando um pouco o cenário aqui brasileiro realista hoje, né? E ainda tocando um pouco nessa questão do ovo e a galinha, né? Porque hoje os carros elétricos ainda são bem elitizados, né? Então, eu fui até o Lambra outro dia passear de moto, né? E coincidentemente estava tendo algum evento da associação lá com alguns carros elétricos, né? E aí eu conversei com algumas pessoas e alguns estavam com alguns veículos elétricos que são populares, ou seja, a partir de 180 mil com uma autonomia aí de talvez 150 km, 200. Né? Então, ainda é uma realidade muito longe da maioria, né? Quanto que isso, na verdade, quanto que essa popularização, né? Quanto que vocês acreditam que possa trazer uma popularização de fato dos veículos para que isso se torne algo mais viável e que essa infraestrutura toda seja mais divulgada, mais, enfim, porque hoje a discussão não é nem tanto quanto para onde eu vou chegar, né? E sim como eu vou conseguir comprar. Eu entendo essa questão do valor que você falou do Uber da Espanha. Aqui a nossa realidade ainda é bem distante em relação a isso. Eu vou deixar aqui para alguém que conhece o setor automotivo, Castilha, mais do que eu, assim, mas o que você pode falar para a gente, Castilha? O Paulo, ele levantou uma bola muito legal para a gente. Primeira pergunta que eu vou fazer aqui para vocês: quem já andou de carro elétrico, por favor, levanta a mão. A gente está numa sala especial, né? Vamos falar sobre custo. Alguém sabe quanto custa hoje um Gol novo? Um Gol bolinha desse a combustão? Vai, levantou a mão ali, ó. Quanto? Completinho, vai. Parecido. 90 mil reais.
A gente está com... hoje o golzinho novo, a gente não vai passar a tela que a gente propôs aqui um bate-papo mais contraído, mas um golzinho novo, completinho, com uma telinha bacana, na faixa de R$89 mil, se já não aumentou. Que o carro a combustão popular no Brasil é uma grande mentira, isso não existe. Aliás, não existe carro popular, né, se a gente comparar com o salário. Aí a gente vai para um carro no mesmo patamar, um carro da Jack, né, Paulo? Quanto custa o carro da Jack hoje de entrada? 150 pau. A distância já não é tão grande comparando esses modelos. E quando a gente faz uma conta de combustível, que é 4 vezes menos, no mínimo, 4, 5, quase 6 para abastecer, não está mais distante. Isso é um exemplo, tá? Então, assim, não está tão longe. Nos modelos mais legais, né, que todo mundo quer andar no e-tron, no Taycan, se você olhar para o carro no mesmo patamar, também o preço está em torno disso. Agora, uma coisa que vem aí e já é realidade são os serviços que são de mobilidade. Então, talvez ter o carro elétrico não seja o melhor dos cenários. O que o Paulo falou é de eficiência energética. Por que eu preciso ter um carro se eu posso pagar para me deslocar de um ponto ao outro, né? Então, são algumas provocações que a eletromobilidade traz para o mercado, né? E é um ponto que eu falei, deixa que eu chuto essa, porque é uma grande falácia, entendeu? Não está tão distante, olhando para o cenário brasileiro, o carro elétrico não está caro, não. Hoje, com R$200 mil, você não compra um SUV legal, cara. Porque a gente não está olhando as duas pontas. É sempre o mesmo ponto. Eu acho que o ponto do ônibus é super relevante quando eu dar o exemplo. Você está buscando uma tarifa baixa, um valor baixo da tarifa, ou um serviço adequado para o cliente? Porque a gente pode chegar nessa conclusão. Então, várias vezes, gente do setor fala, não, mas o povo não aguenta pagar essa tarifa. Mas então você coloca 500 pessoas dentro de um ônibus sem ar-condicionado, com a janela aberta, por gente em cima, porque é mais barato? Qual é o nível mínimo de serviço que você quer ter? Você quer ter realmente manter carros com material particulado? 5 das 10 maiores causas de morte do Brasil estão relacionadas direto ou indiretamente ao trânsito e à mobilidade urbana. Não é só acidente de carro, mas é estresse, é cardiovascular, é problema cerebral, é câncer do pulmão. Estão relacionadas diretamente àquele ônibus, aquele caminhão, aquele carro soltando material particulado, aquele barulho nas grandes cidades. Então, qual é o impacto disso na saúde? É claro que a gente foca muito, e se eu der exemplos idiotas, que eu costumo dar, desculpem, mas quando terminou, eu estava brincando aqui no almoço, quando terminou o termômetro a mercúrio, eu fiquei muito chateado, eu achava o máximo aquilo. Aquilo é transição energética, gente. Mas quando estoura a bolinha, né? Estoura o negócio, cai mercúrio, isso aqui não tem problema não, mas marcava a minha temperatura, aí chega na farmácia, não pode mais. Agora é termômetro eletrônico, que é muito melhor, muito mais caro, talvez, né? É muito mais caro. Claro que eu não vou comparar um carro a combustão com um carro elétrico, que é muito mais caro, mas é isso. Não faz sentido você ter algo mais barato que prejudique, que não funcione, que quebre. Esse é o ponto que eu acho que para mim, gente, que trabalha com isso há 10 anos, é uma quebra de paradigma diária. Eu sempre erro. Eu sempre caio na vontade de chegar para o cara no avião e falar assim, vem cá, mas onde é que você carrega esse avião? Mas tem autonomia para ir e voltar para Lisboa? Eu sempre caio, né? Quanto tempo demora para carregar esse avião? Eu tenho que sair, meia hora, 15 minutos, 2 horas. E, Paulo, eu acho que um ponto legal da gente falar é essa fixação que a gente tem por modelos antigos, né? Essa história do foguinho, o Zeno fala muito isso, é uma coisa que a gente tem cultural, é da época das cavernas, né? O homem faz foguinho. O carro a combustão é o mesmo princípio, é um foguinho, né? E uma das coisas que a gente bate muito é para que tanta autonomia? Aqui, quem mora em cidade não roda mais que 50 km por dia. Raras exceções, né? Ida e volta são 50 km. Então, se você tiver um carro que você carregou uma vez na semana, você não tem na sua casa, carregou no posto, você vai trabalhar a semana inteira com esse carro e vai gastar muito menos. Então, assim, existem vários mitos aí, lendas urbanas que lá na BVE, né, e nos eventos que a gente participa, a gente está aqui para desmistificar e sempre com o olhar de oportunidade. O mercado da eletromobilidade, ou melhor, da mobilidade humana, está como se fosse a internet dos anos 90. Todo o setor produtivo está empenhado em estruturar isso para melhorar a qualidade de vida, eficiência energética, e a gente tem que pegar ponto a ponto e ir desmistificando.
Eu não preciso mais que 50 km por dia de locomoção quando eu estou numa cidade. Para que eu vou precisar carregar meu carro na rua em 15 minutos, pagando mais caro, se na minha casa eu tenho meu próprio posto com segurança, né? Posso Vamos perguntar? agora oficialmente passar para o Tiago. Mas eu quero fazer uma pergunta antes de Já uma, quebrou a formalidade. Tem uma pergunta uma pergunta minha, pessoal, e uma provocação. ao Tiago? Ao Tiago, Não, depois você na faz. verdade, aos três da mesa, ao senhor não, mas aos demais palestrantes, sim. Porque, vejam só, você está falando de uma mobilidade aqui de 50 quilômetros e tá. Quem mora no interior, por exemplo, e precisa se locomover de uma cidade para outra, não vai dar certo. Aí, assim, você tem vários pontos legais, né? Não é todo dia que a pessoa faz esse deslocamento. Se for todo dia, obviamente ela tem que ter algum arranjo, né? Me corrija se eu estiver errado. Se você pegar um carro aí que hoje em média tem 300 km de autonomia, o cara consegue ir e voltar num trajeto até de 280, vai, para ter uma segurança. Então, assim, exige aí uma mudança de comportamento e também pensar um pouquinho no que você consome, né? A indústria automotiva fez um trabalho muito bom no mundo, que é o que o Paulo estava falando. Ela criou aí uma coisa que pesa 1,2 toneladas para transportar muitas vezes 80 quilos de carne, 70 quilos, né, para quem está mais magrinho. Então, assim, realmente a gente rever conceitos culturais e entender para que a gente precisa de tanto, né? Na minha visão, se eu tiver que rodar 400 quilômetros, talvez saia mais barato eu comprar uma passagem de avião e eu vou ganhar tempo, né? Hoje em dia, a questão do tempo, eu acho que faz muito mais sentido do que como, né? Então, tem várias possibilidades. E as empresas também estão investindo nos eletropostos aí que em 20, 30 minutos te ajudam a concluir sua viagem, né? Mas, eu sou defensor do posto, então é complicado. Hoje o tema é eletromobilidade, mas o Brasil aí tem boas revendas de combustíveis, boas conveniências, e nas estradas aí presta um serviço muito bom, né? Então, com certeza você vai comer bons docinhos, almoçar muito bem, enquanto seu carro carrega. Por que não, né? Garapeiro, para quem aqui do interior de São Paulo tem. Mas, Tiago, até na linha do que a Viviane complementou, se eu puder também contribuir aqui, né? Hoje, no mapeamento que se faz das viagens em rodovias, nos deslocamentos intermunicipais, talvez uma variável aí seja que os movimentos pendulares, né, quer dizer, aqueles que decidem viajar todo dia, ou casa-trabalho, ou trabalho-trabalho, normalmente está restrito a 100 quilômetros, né? Mais que 100 quilômetros significa comprometer em cada perna desse deslocamento mais que 1 hora, o que torna o dia, a agenda da pessoa inviável. Então, seja através de fretados ou através de carros particulares, né? Normalmente esses deslocamentos pendulares, que é um tipo de deslocamento na matriz de viagens, né? Diário, frequente e tal, está restrito a universos dessa ordem. 100 quilômetros, portanto, estaríamos falando em algo com os deslocamentos urbanos no máximo 250 Agora, quilômetros. vamos falar uma coisa maravilhosa, Paulo, 200 quilômetros num carro elétrico, quanto que eu gasto de energia? Pode fazer conta aqui de cabeça? 5 vezes mais barato. Rapidinho, vai, conta de cabeça. Vamos chamar o intervalo, brincadeira. R$60. É bem Acho menos. que menos. Para abastecer um carro aí, eu acho que hoje está em torno aí de R$35. Você enche o tanque, você enche o tanque com R$40. Pois é, um tanque. R$40 você vai fazer esse deslocamento pendular aí que o colega contribui. Então, você tem essa possibilidade de economizar muito, né? Assim, de novo, a gente tem que abrir a cabeça porque é novo. Não podemos aí ficar pensando no que a gente faz no dia a dia, né? A gente tem grandes possibilidades aí na eletromobilidade, e uma delas é rever, né? Aliás, para estudar e trabalhar, como o Paulo falou no começo, mudou muito depois desse momento que a gente viveu, né? Lá na empresa está até proibido falar de pandemia, né? A gente trabalhou para caramba. Mas hoje, para estudar e trabalhar, você não tem mais... Você venceu o Einstein, né? A gente não tem mais o fator tempo e local, né? Você trabalha e estuda de qualquer lugar, para o bem e para o mal. Aí você pode começar com híbrido, né?
O híbrido hoje funciona perfeitamente no Brasil. Eu vou além, viu? Por que não ir direto no elétrico? O híbrido é caro. É caríssimo. São duas tecnologias, dois motores. Mas eu aluguei um híbrido na Europa, andei 740 quilômetros. É maravilhoso. Com um tanque de diesel. E sobrou. Normalmente é para 900 quilômetros. Mas vai, com aquelas estradas também, né? É. Mas aí é no sim de estradas a discussão, né? Mas, bom, oficialmente apresentando o Tiago, ele é sócio-diretor da Evolve, Carregadores para Veículos Elétricos. Ele é formado em jornalismo, com MBA em marketing e publicidade, atua há 18 anos no setor de petróleo e energia. Depois ele vai explicar o que ele está fazendo nesse setor agora. Isso vai ser difícil explicar hoje. Tem uma explicação aí que a gente precisa entender. A Evolve é uma divisão da Lupus Equipamentos, empresa com mais de 60 anos no setor de equipamentos de petróleo. Há 2 anos ingressou no mercado de eletromobilidade, com uma linha de carregadores completa que atende a todos os modelos do mercado, do lento ao rápido. Tiago também é diretor de Relações Públicas da Sindilub. Passo agora oficialmente a palavra ao Tiago, que tem só 10 minutos. Estou brincando, Tiago, à vontade. 10 minutos? Olha, tendo em vista que você já contribuiu bastante, que o painel acaba às 3h30, 3h35 no máximo. Ah, tem tempo. Mas eu ainda tenho o José Carlos direito também. Da Associação Brasileira de Construção de Rodovia. Então, a gente tem que vamos acelerar um pouco aqui para bater a pauta, né? E tem pergunta, senhor Jorge, muitas perguntas a caminho aqui nesse painel. Não acabam as perguntas, que bom, né? Tá polêmico. Vou pedir para o pessoal lá da cabine colocar um vídeo que a gente deixou à disposição e vamos colocar só o vídeo do evento Electric Experience, pode ser? Enquanto isso, a gente vai falando alguma coisa aqui para dar uma enroladinha, né? Minha história com petróleo, né? Pessoal, eu sofro bullying, eu venho do mercado de petróleo, né? E meus amigos aí, donos de postos, eles dizem que eu estou traindo eles. E eu continuo depois do vídeo. A EOF, ela surgiu há mais ou menos 2 anos como uma startup dentro do grupo, para ter mobilidade, né, e poder se reinventar. Nesse momento está todo mundo se reinventando e ajudar os donos de carro elétrico, as frotas, a abastecerem seus veículos. A gente fica muito satisfeito quando o cliente ele está satisfeito, bem atendido e sabendo utilizar o equipamento da melhor maneira. O cara quer um carregador portátil para ter uma opção para deixar no porta-mala mais rápido, nós temos. Quero ter 2 modelos de carregador, um em cada ponto, a gente tem a disponibilidade. Os carregadores rápidos, né, os eletropostos, como a gente chama também. Temos aí a pronta entrega, que também é um grande diferencial da empresa. Quando a gente bolou esse evento, seria impossível a gente fazer algo sem um parceiro que entende do assunto de abastecimento de carro elétrico. E só foi possível fazer isso com a parceria com a Evolve. Não teria como a gente estar nesse evento sem um parceiro desse, seria impossível. Todos os carros que estão rodando, que são de diversas montadoras e modelos, carregaram tanto nos nossos carregadores lentos quanto no rápido, que é o eletroposto. Nosso objetivo é conectar o Brasil com o futuro. Aqui a gente foi além, o que a gente fez aqui não existe. É um evento que eu posso dizer que é o marco zero, né? Isso aí, muito bom, né, gente? Vou explicar só a parte do bullying para a gente poder bater um papo aqui do que a gente faz e como a gente está contribuindo para o ecossistema, né? A gente vem aí do mercado de petróleo, meus amigos dos postos de combustíveis começaram a me provocar, dizendo que eu estava traindo eles, né? E eu tenho trabalhado o Brasil inteiro junto com eles, dizendo que é o contrário. Na verdade, eu estou abrindo oportunidade para eles serem protagonistas também nesse setor.
Hoje, quando você fala de Brasil, né, a gente tem que desmistificar algumas coisas, que é um papo que a gente estava tendo no almoço. A gente tem um país aqui que é continental, não é comparável a uma Noruega, não é comparável a uma Finlândia. Lá eles realmente têm um protagonismo em várias coisas, mas Brasil é continental, né? Então, eu trago para dentro do setor de combustíveis a discussão do por que não ser um operador de eletroposto e dar suporte ao usuário de carro elétrico nas rodovias ou mesmo no perímetro urbano, né? Hoje a maior dor do cara que tem carro elétrico é ter um porto seguro, né? E eu digo que o posto de combustível pode ser a referência deles também para abastecer quando necessário na rua. A gente vem aí desse mercado de petróleo, sempre fornecendo soluções, né, de abastecer carro ou dar suplemento, e o IOF aí é uma continuidade do que a gente faz, só que agora com eletromobilidade. Estamos realmente vivendo um mar de oportunidades nunca vistos, e não tem por que a gente não oferecer aí soluções para o usuário do carro, para o ecossistema, para a infraestrutura, né? Vamos para a pergunta, né? Alguma pergunta do público? Sim, por favor. Tiago, Paulo, Leandro. Eu sou um usuário de carro por assinatura, de um carro elétrico, um Nissan Leaf, 100%, e acho que tudo que você falou faz todo sentido. Hoje eu saí de casa programado e identificado onde eu ia estacionar, onde eu ia recarregar, porque estaria aqui, e faz todo sentido fazer a recarga enquanto você não utiliza o carro. A assinatura é uma forma viável de se ter um carro, porque se o custo é elevado, desmobilizar o capital e pagar o aluguel é mais barato do que pagar 300 mil reais num Leaf. Mas a pergunta, você comentou muito sobre a infraestrutura em rodovia, mas eu fico pensando, além da iniciativa de São Paulo de criar uma lei, né, para que os novos condomínios tenham a preparação energética, a minha dúvida é em relação aos condomínios atuais, né? Talvez seja mais rápido e mais oportuno, porque é o período em que o carro vai estar mais tempo guardado e possibilitando a recarga. Que iniciativa a Enel ou a própria EOF tem para viabilizar? Porque eu estou nessa situação, fui incumbido do síndico de ajudar a criar um posto de recarga dentro do condomínio. Que medida que a gente consegue aprovar isso, sendo que ninguém quer participar de um rateio, sendo que tem 5% de carros elétricos ou híbridos no condomínio, e ninguém vai participar disso, e os usuários, obviamente, não podem arcar 100% dessa despesa. Essa discussão no nosso grupo é muito forte, tá? A gente sempre declara, cada mês, um responsável por tratar de condomínios. É um prêmio para essa pessoa. Ninguém quer ficar nessa pasta. Tem um diretor de condomínios dentro da pasta, né? Porque a gente trata com conhecimento e negociação com condomínio que funciona para eletromobilidade, funciona para lavar o carro, para piscina, para quadra de futebol, para casa de festa. É um problema cultural brasileiro. Você sabe que a Enel X tem realmente um diretor da área de condomínios global, porque o problema na Europa é muito pior, né? Aqui a gente tem uma vantagem maravilhosa, e infelizmente, pela falta de segurança, nós temos garagens privadas, o que é uma benesse para o carro elétrico. A Europa desenvolveu a recarga pública basicamente porque ninguém tem garagem. E aqui a gente está reclamando que já ouvi prédio aqui em São Paulo 4, 5 vagas, 6 vagas de garagem, prédio, é uma loucura, né? Eu particularmente acho muito importante a manutenção da vaga privada, né? Você considerar que aquela vaga é sua dentro do condomínio, então você tem o direito ao uso daquela vaga e tentar conectar esse carregador ao seu medidor de energia. Considerando, um outro amigo nosso também do setor, todas as questões de proteção, legislação e instalação elétrica adequada, não é um ar-condicionado, não é um aspirador de pó, mas que eu acredito, nesse caso, melhor uma forma de você colocar algo privado e poder oferecer uma benesse para o resto dos condôminos, por que não? Você vai carregar uma vez a cada 2 semanas, uma vez por semana, nos outros dias você empresta a sua vaga, que é fixa para você, para outro usuário de carro elétrico, e você pode até ter algum ganho em cima daquilo, já que o próprio condomínio não pode ter ganhos, né, receitas, lucros, né, adicionais na prestação de serviços. Existem várias maneiras, tem empresas, startups com soluções para divisão de contas ou faturamento do próprio condomínio.
Eu venho do Rio de Janeiro, então a gente é um pouco mais amador que São Paulo, né? Lá no Rio, dividir a quadra de futebol do prédio é um papel de pão escrito na grade. Quem chegou primeiro põe o nome, e tem os mais velhos que põem o nome um dia anterior e ninguém tira, né? Tem umas jogadas dessas. Aqui eu acho que deve ter uns aplicativos, deve ter umas jogadas, faz time, o e-quadra, algumas coisas assim. Eu gosto mais do modelo compartilhamento e social, que eu sei que no condomínio dificilmente funciona. Por isso que a gente detecta sempre cada mês um diretor de condomínios para tratar esses temas. Aliás, eu acho que é a pasta mais difícil de manter um diretor, tá? Tem muita discussão. Mas assim, complementando o que o Paulo falou, o melhor modelo é você, se você tem a tua vaga presa, né, que aqui tem vaga rotativa também, é fazer o investimento teu para suprir teu carro. Existem startups que até alugam dentro do seu condomínio o serviço de carregador, tá? Mas o melhor caminho é realmente você investir na sua vaga e ter seu posto em casa. Aliás, seguindo o modelo da Europa, que hoje tem um parque instalado aí de recarga na rua, a maioria das pessoas que têm carro elétrico optaram por abastecer na sua residência ou num estacionamento privado pelo custo da energia, porque a energia de graça nos eletropostos da rua vai acabar. Não é uma coisa que vai se manter por muito tempo. Não faz sentido. Para mim, para esse mercado acelerar, quanto menos benefício tiver e mais empresas participando, mais competitivo vai ser, mais oferta de serviço vai ter e o usuário no final ganha porque você tem competição, que isso é muito bom. E tem mais um fator aqui, em São Paulo, Paulo, que desde o dia 31 de março é lei na cidade de São Paulo que o condomínio precisa ter um carregador, é lei. Faz aí 2 semanas. Fazer um ponto, vamos desculpa, tem que se preparar para ter o carregador. Não é uma obrigação de colocar carregadores, mas que os novos prédios estejam preparados para criar uma infraestrutura. Para ter a infraestrutura. Então a infraestrutura pode ser, inclusive, até seca, tá? Mas o que não resolve completamente ajuda, principalmente na divulgação. Você pode ir lá com a lei e tal, mas é uma situação muito de assembleia de condomínio, daquele vizinho. Eu brinco, ninguém vai impedir de arranhar teu carro. Isso não tem jeito. Qualquer lugar, alguém arranha teu carro porque não gostou, está roubando energia, está usando minha vaga, sei lá o que é. É um problema de condomínios e não da eletromobilidade. Mas 95% das recargas são feitas na casa do trabalho. O Brasil tem uma grande vantagem competitiva nesse sentido e a gente é abençoado mesmo de ter um pequeno problema com a dificuldade também de carregar. A gente tem aí vídeo na internet do cara pegando do 4º andar uma tomada, já viu? Botando o cabo e jogando na rua porque o cara não tem onde carregar. Talvez a gente passe aqui no Brasil por algum momento assim, mas hoje realmente, ainda mais que a gente está falando de nicho, né? As pessoas não têm exatamente esse problema e vão começar a ter um pouco mais, a gente tem que estar preparado por isso. E não é simples, gente, eu concordo com todos vocês, é uma carga importante, como foi a da instalação dos ar-condicionados também, quando ninguém tinha ar-condicionado e começou a instalar carga, as distribuidoras vão acabar sofrendo um pouco nessas demandas e cada vez mais o cliente vai ser um prosumidor. Ele vai mandar e desmandar onde ele quer consumir, em que momento ele quer consumir a carga. É um problema também para as distribuidoras locais de energia. Muito obrigado, Paulo e Tiago. E vamos passar para a próxima? Podemos? Temos quantos minutos? Os 20 minutos, Caçaniga. José Carlos Caçaniga é diretor executivo da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, ABCR. Formado em engenharia, com ampla experiência no setor de infraestrutura e concessões, atuou por 15 anos no grupo Ecorodovias, é isso? Também trabalhou para o grupo CIB Participações e para a empresa inglesa Rafton International, pela qual empreendeu projetos rodoviários em países do continente africano. Durante sua passagem pela Ecorodovias, foi também membro do conselho da ABCR. E se você tem experiência na África, o Brasil deve ser um pouco mais fácil, ou não?
Olha, Jorge, obrigado, viu? Ambas são importantes, viu? Ambas são desafiadoras. Desafiadoras, né? Depende de que país. Eu conheço lá Botsuana, que é muito mais adiantado que o Brasil, por exemplo. Eu trabalhei em projetos de corredores rodoviários para acesso a portos em Moçambique, né, que interligava países que não têm acesso ao mar e precisavam de ligações em 3 portos em Moçambique, né, Maputo, Beira e Nacala. Desafio, hein? Desafio. Bastante importante. Por favor, Obrigado. A palavra é sua. Obrigado. Primeiro, Jorge e todos aqui presentes, muito obrigado, viu, pelo convite para participar dessa reunião. Eu confesso que eu fiquei bastante preocupado, nós ali na BCR, para tentar achar o contexto, né, desse evento. Confesso também que nós temos procurado muito esses ambientes mais multidisciplinares, né? Porque não basta a gente falar de rodovias, entre nós, no nosso setor de concessões de rodovias, é necessário eventos como esse, que a gente possa trocar ideias também com outros setores, e entendendo que o futuro é o futuro da convivência, né? Entre várias iniciativas, e a rodovia talvez seja um ambiente para acomodar todas essas iniciativas, todas essas possibilidades, para permitir a continuidade de desenvolvimento econômico do nosso país, que é tão importante. Então, além dos investimentos em infraestrutura, né, que o setor de concessões de rodovias faz, olhar para novas tecnologias, olhar para novas experiências que possam ser oferecidas para os usuários faz todo sentido. Então, mais uma vez, queria ressaltar que nós gostamos muito dessa concepção, né, desse convite também para poder participar aqui. E, felizmente, o Paulo e o Tiago, que me antecederam, também já deram um contexto que facilita um pouco eu colocar o assunto, né? Mas eu vou acabar pedindo licença aqui para repetir o que talvez seja mais conhecido, mas repassar um pouco como está a constituição do cenário de rodovias no Brasil, né? Então, se eu puder ter o controle, por favor. Muito obrigado. Obrigado. Aí, pessoal, desculpa se eu for muito burocrático aqui, ou muito teórico, né? Mas só para mencionar um pouco do que foi falado, nós temos um desafio bastante importante no cenário brasileiro, né? Hoje, a malha rodoviária brasileira, o Jorge já deu um spoiler aqui, né? Mas ela é composta... Ela é uma das maiores malhas rodoviárias do mundo, né, com 1,7 milhões aí de quilômetros em extensão de rodovias. Mas somente 12% dessas extensões, dessas ligações dentro do nosso país continental por pavimentadas. E há um outro desafio, que é o desafio da intermodalidade, né? Quer dizer, no Brasil, efetivamente, por decisões do passado, né, o modo rodoviário, ele prepondera, e os demais modos de transporte também têm ocupado espaços importantes, tem uma tendência de crescimento também, o que é muito bom. A gente acha que essa pizza aí que mostra a participação de cada um dos segmentos, ela vai sofrer alterações ao longo do futuro, e é importante que sofra mesmo. Acho que vem por aí mais investimentos em ferrovias, vem por aí mais investimento em cabotagem, para transportes de volumes importantes de cargas, né? Mas o modo rodoviário não vai deixar de ser importante, né? Que ele fique nessa casa aí de 60%, 50% ou até 40%, ele ainda vai ser um modo importante. Então, faz todo sentido a gente continuar pensando em novas experiências para os usuários, sobretudo novas tecnologias para ampliar condições de segurança no transporte rodoviário de passageiros, cargas e pessoas no Brasil. Então, dado esse contexto, pessoal, só para repassar um pouquinho, né, qual o tamanho do setor de concessões de rodovias, já que concessões é uma alternativa para a política pública para viabilizar a administração de rodovias importantes no Brasil, né? E é lógico que hoje nós temos no mapa de concessões
cerca de 69 projetos de concessões de rodovias em andamento, contratos de concessões de rodovias em andamento. Desse cenário, 45 são associadas da ABCR, Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, né? E isso totaliza cerca de 23,7 mil quilômetros de rodovias concedidas e, portanto, representando 12% da malha viária pavimentada no Brasil, que sobra 88% ainda de rodovias pavimentadas sob gestão pública, que também é um desafio bastante importante. As concessões de rodovias, quando a gente faz um recorte aqui só para olhar o cenário do que as concessões de rodovias têm proporcionado, elas têm números expressivos. Por exemplo, entre investimentos e serviços, nos últimos 20 anos, 233 bilhões de investimentos foram feitos nas rodovias brasileiras, né, em vários cenários, né, cenário federal, rodovias federais, cenário dos estados, cenário, por exemplo, do estado de São Paulo, aqui, que é onde nós estamos hoje. Isso acaba acarretando cerca de 30 bilhões de pagamento ao poder concedente, ao gestor que toma as decisões de concessão, pagamentos de outorgas, né, nos modelos de concessão que são feitos. O modelo de concessão acaba proporcionando também a distribuição de tributos e impostos na casa de 50 bi nesses últimos anos e gera uma quantidade de empregos importantes. Aí só estão os empregos diretos, é lógico que tem empregos indiretos também, que essa cadeia pode chegar, dependendo do patamar de investimentos, na casa de 100 mil empregos anos, né? É importante também que o histórico de concessões de rodovias traz também uma contribuição que nós entendemos como uma das mais oportunas, né, mais importantes, que é a continuidade daquilo que no Brasil talvez foi iniciado pela DERSA, aqui em São Paulo, que é a Escola de Operação de Rodovia, né? Nós não tínhamos até então, há 25 anos atrás, muita tradição, inclusive no cenário de rodovias federais, de operação de rodovias. A nossa tradição era mais construção, era mais implantação de infraestrutura do que propriamente de operação. A DERSA, né, foi uma escola importante, montou os primeiros projetos de operação de grandes corredores com alto volume de tráfego aqui em São Paulo. Isso acabou virando uma herança importante que veio através dos editais de concessões para os programas de concessão de rodovias. E hoje esses números são importantes, né? O número de atendimentos de usuários nas rodovias concedidas, ele é bastante significativo. Nós chegamos a ter 5.400 usuários por dia atendido, por exemplo, só em questões de socorro mecânico, né? Então, partindo aí para outros elementos também, né? E as concessionárias têm se dedicado muito ao comprometimento com políticas ESG. Acho que isso dialoga um pouco com o que nós estamos falando nesse painel, né, que é a oferta de eletromobilidade. Eu acho que o ambiente das rodovias tem que efetivamente contribuir com isso de alguma forma, né? E é muito oportuno porque está muito direcionado ao que se fala muito hoje nas empresas, nas iniciativas empresariais, de aderência a práticas, a diretrizes ESG, né? Tudo isso tem refletido na avaliação de qualidades das rodovias, né? Segundo as pesquisas CNT, que são anuais e que são focadas somente em infraestrutura, não são pesquisas que abordam os aspectos de serviços operacionais que são prestados, mas só aí a tendência de que as rodovias concedidas estejam no patamar de ótimo e bom tem sido uma constante aí nos últimos anos. O que é bom de um lado, o que é importante do outro, o que mostra também que os programas de concessão que o gestor público tomam decisões de fazer estão cumprindo o seu papel, né? Quer dizer, a política pública está endereçando bem uma possibilidade, uma alternativa importante de administração de rodovia através de contratos de concessão, está resultando num patamar importante de rodovias em estado bom e ótimo. É lógico que, dependendo do estágio que a concessão está, você tem ainda rodovias em estágio regular e até rodovias em condições ruins, quando o projeto de concessão está se iniciando, né? A tendência é que isso vá sendo resolvido ao longo dos anos. E as melhorias de segurança, que é uma das que o nosso setor mais comemora, né? E às vezes passa desapercebido, né?
mas as melhorias em segurança viária têm sido importantes, né? Seguindo aquela máxima que para reduzir gravidade e fatalidade de acidentes em rodovias, você tem que reduzir o universo de acidentes. Isso talvez seja o mais importante. Não existe outra receita, né? Quando o nosso universo de acidentes era muito alto, como a curva em vermelho mostra aí no passado, né? É lógico que você tinha mais gravidade e mais fatalidades, né? Apesar do crescimento do volume de tráfego que esse gráfico mostra, o índice de acidente, que é a correlação de acidentes absolutos com exposição ao tráfego, ele tem caído e tem estado numa tendência de cair cada vez mais. E é por isso que a gente enxerga que a nova geração de tecnologias, carros elétricos, carros conectados, carros com muita tecnologia embarcada, vão na direção, certamente, de ajudar a melhorar esses indicadores. Nos próximos anos, qual que é o cenário aqui no Brasil, que é um cenário também que, na minha visão, dialoga um pouco com o que nós estamos debatendo aqui nesse evento, né? Há uma tendência, por opção também dos governos estaduais, do governo federal também, de ampliar a malha viária concedida. Fala-se que novos projetos de concessão devem dobrar praticamente as extensões atuais e até ultrapassar um pouquinho. Esse painel traz aí uma expectativa de cerca de 28 mil novos quilômetros de concessão devem ocorrer nos próximos anos, né? Vocês devem ter acompanhado aí novas licitações, novos leilões que trazem também novos projetos. É curioso ainda que esses novos projetos começam a trazer novas tecnologias, mas ainda não há dispositivos específicos nos projetos de concessão para, por exemplo, para a eletromobilidade que nós estamos fazendo aqui. Ainda nós temos alguns insights, algumas iniciativas específicas, e talvez a conveniência desse debate aqui é a gente concluir que talvez mereça criar uma agenda talvez mais estruturada, mais conjunta, para que a gente trace disso no futuro, né? Ainda assim, pessoal, pensando aqui do lado das concessionárias, né, e entendendo que as concessionárias estão procurando muito a adesão às agendas globais, né, nós temos um papel importante, e nós reconhecemos isso, nessa grade aí de geração de novas iniciativas. O tema energia, seja geração de energia para o próprio funcionamento da administração da rodovia, geração de energia limpa, né, alternativa, quanto às técnicas de reciclagem, quanto às técnicas de também economia cíclica, né, faz todo sentido e a rodovia pode participar muito disso. Como faz sentido também atrair para a rodovia pontos de recarga de veículos elétricos. Eu acho que no futuro nós vamos estar falando talvez de veículos de passeio, de motocicletas também, mas vamos estar falando certamente de ônibus, podemos estar falando até de caminhões, né, que são hoje os veículos que habitam, que circulam nas rodovias brasileiras. Então faz muito sentido raciocinar sobre isso, pensar sobre isso. Vocês vejam aqui que, do ponto de vista de investimentos e manutenção de rodovias, o setor nosso está cada vez mais focado e procurando cada vez mais compatibilidade com as diretrizes ESG. É por isso que a gente ressalta aqui esses 3 bullets, né? É importante pensar em fontes alternativas de energia, é importante pensar em proteção dos mananciais e reuso da água, e é importante pensar em economia circular e reciclagens. E nesse aspecto, a iniciativa de pontos de recarga para que cada vez mais veículos elétricos consigam circular nas rodovias por decisões de viagens de qualquer motivo, faz muito sentido, né? Vocês vejam ali que no canto inferior esquerdo a gente traz que nos últimos anos, por programas regulares de prevenção e redução de acidentes, por embarcar mais tecnologia na gestão das rodovias, por embarcar mais tecnologia na conectividade de usuários com o administrador das rodovias, nós temos um número que é muito expressivo, 67% de redução de fatalidades nas rodovias brasileiras nesse universo de concessão. Esse número, ele serve como incentivo para que a gente procure cada vez mais e chegue ao patamar de 0, né? Isso seria ideal, já há várias iniciativas do mundo nessa direção.
Por fim, dizer também que as empresas procuram as certificações exatamente para ressaltar esses alinhamentos. Eu acho que é desnecessário a gente, né, mostrar aqui. Eu queria parar um pouco aqui nesse exemplo, né? Por exemplo, a associação, a NTT, né, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ela começa já a trazer para o seu desenvolvimento de projetos de concessão uma série de iniciativas integradas para olhar para a rodovia como um ambiente que pode, sim, proporcionar novas experiências para os usuários, com novas iniciativas. E dentro de um programa, só para citar como exemplo, do Ministério da Infraestrutura, que é o programa Inova BR, né, já aparece lá como uma das diretrizes, que eu acho bastante importante, a questão da oferta de pontos de recarga de veículos, né? Então, já começa a ser um sinal do gestor público, né, um sinal da política pública, e vocês mencionaram aqui hoje outros exemplos, cidade de São Paulo e tal, mas do próprio concedente de programas de concessão de rodovias, que também já começa a olhar para isso de uma forma importante, né? E mencionar para todos aqui que as rodovias estão, sim, passando por um choque de novas tecnologias, por um choque de procura de novas experiências para os usuários, e algumas delas vão ser bastante disruptivas no futuro, né? A cena que nós conhecemos hoje de viajar por uma rodovia, parar numa praça de pedágio para fazer o pagamento do pedágio, um caminhoneiro que tem que entrar numa balança física ali para pesar o seu equipamento, para pesar a sua carga e tal, isso tende a mudar. O trabalho que está sendo feito pelo setor de concessões, em conjunto e sob liderança dos poderes concedentes, das agências reguladoras, tal, é no sentido de que a gente consiga romper com isso e oferecer novas possibilidades de serviço. Então, além do Free Flow, que é o sistema de passagem livre, né, que é o trânsito livre em rodovias, sem ter que parar para fazer pagamento, vem também a pesagem em movimento, né, os caminhões não vão ter que parar também mais para serem pesados. A tendência, o benefício disso é ampliar muito o universo de controle. Hoje, só para vocês terem uma ideia, por dificuldades operacionais, você consegue ter um universo de veículos de carga com controle de pesagem da ordem de 10%, não passa disso, né? E com uma iniciativa como essa, certamente nós vamos chegar ao universo na casa de 90%, 95% ou até mais. Isso é importante para a política pública de fiscalizar, de controlar, de induzir condução responsável e convivência responsável nas rodovias brasileiras, focando segurança viária. Por fim, pessoal, uma imagem aqui que para nós ainda tem sido, e esse é o ponto que eu acho que complemento aqui um pouco as exposições do Paulo e do Tiago, né? Ainda tem sido, no caso de rodovias, iniciativas ainda esporádicas, né? Alguns corredores já trazem, por parcerias que desenvolveram, por iniciativas de vários projetos, né? Nós trazemos aqui o exemplo da ligação São Paulo-Rio de Janeiro, da rodovia Dutra, né? Que já tem 6 pontos de recarga de veículos, né, oferecidos. Tem outros sistemas rodoviários que, por parcerias, por iniciativas de projetos específicos, também já estão trazendo. Vocês confirmaram aqui que hoje em rodovias brasileiras temos 40 pontos, né? Se isso é pouco, se isso é muito, se está atrasado, se está intentado, cabe o debate, né? Cabe a gente ver. Mas eu acho que, para finalizar aqui, pessoal, eu deixaria essa provocação, né, acho que é uma provocação junto. Nós temos que dialogar intersetorialmente, temos que dialogar com a política pública, né, que está olhando para isso tudo, e talvez criar uma agenda forte para os próximos anos, criar uma agenda, um olhar consistente para o futuro, definir qual o futuro que nós queremos para a mobilidade no Brasil, e certamente as rodovias vão estar inseridas e vão estar dispostas a se atualizar, a participar, já que nós estamos frequentemente atualizando gerações de oferta de tecnologia em rodovias. Acho que, em termos de exposição, era isso. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Muitíssimo interessante. Eu só tenho uma pergunta, aí você faz as duas que tem aos montes aí dos telespectadores. Você frisou muito o ponto de segurança.
Aí eu pergunto, talvez, mais ao Paulo e ao Tiago, em relação aos automóveis e veículos em geral de combustão, qual é a vantagem, se é que existe alguma, nos veículos elétricos, em termos de segurança? Vamos aprender como é que a gente vai falar para os nossos netos como é que acontecia, né? Você estava no meio da estrada, e aí você queria ultrapassar um caminhão, e você estava de golzinho bolinha, ou estava de, não sei, de um carro, você tirava ele para a esquerda, rodovia mão dupla, você aperta num negócio chamado acelerador, e o que ele faz mecanicamente é abrir uma válvula. Estou indo bem? É que eu fiz elétrica, o mecânico era muito difícil para mim, não sabia fazer o negócio lá. Aí entrava ar, né? E você botava um pouquinho de gasolina, diesel, etanol, sei lá o que é, fechava aquele negócio que é chamado de válvula, comprimia aquilo de certa forma, né, com um processo lá comprimia aquilo, depois você jogava um foguinho do Zeno lá, que você dava uma centelha, né, uma combustão, que era uma vela, aquilo explodia e aí o carro andava. E isso está vindo o caminhão lá do outro lado da frente, gente. A gente está falando do chamado torque mecânico versus um torque elétrico, que eu aprendi, que é uma coisa que é uma derivada lá do L, elevado a V, porque não sei o que você pisa e, para quem não quer saber a fórmula, chama-se autorama. Alguém já brincou de autorama? Você aperta, ele passa a curva e vai embora. Se você não tirar a mão, ele não faz a curva. Era assim que a gente brincava de autorama, não freia, né? Você tira a mão, isso chama-se carro elétrico. É igual, né? É um motor elétrico. Então, do ponto de vista de segurança, também, que muita gente, mas não faz barulho. Mas eu tenho medo de acelerar e ele ir. Quando acelera, é para ir. Não é para você tirar o carro para o lado e rezar a Deus que você consiga passar o caminhão lá para frente. Então, em termos de segurança, só aí, né, já tem uma questão aí que, obviamente, dadas as questões tecnológicas de carro autônomo e segurança, que você vai poder... Porque o carro elétrico também vem junto de uma grande tecnologia embarcada, mais do que o veículo a combustão, porque você tem mais componentes eletrônicos e digitais propiciando um controle. Uma vez eu ouvi muito... Eu acho que no começo da Tesla, com o carro autônomo, falou assim, mas o carro autônomo dirige bem? Não dirige bem. Ele dirige mal, mas ele dirige melhor do que qualquer ser humano. É interessante isso. Mas é assim, não é 100%, mas é muito melhor do que qualquer ser humano, qualquer piloto, porque é muito melhor do que qualquer erro humano. Tem a melhorar? Tem. Mas, em termos de segurança, você tem o carro autônomo e o carro elétrico trazendo uma série de oportunidades para a gente poder zerar os acidentes em estrada. O índice vai diminuir muito mais nos próximos anos. Esse é um bom ponto, Jorge. E eu acho que, na linha que o Paulo comentou, né, eu acho que merece também a gente refletir o seguinte: não tem jeito, quando a gente puxa estatística de acidentes no Brasil, né, o carro-chefe aí de fatos geradores de acidentes, eles continuam sendo excesso de velocidade, manobras indevidas e desatenção. Né? Fator humano. Fator humano. Isso é muito polêmico, viu, Tiago? Quando a gente fala isso, né, sempre tem reação. Hoje está um painel polêmico. Exatamente. A gente está tocando em pontos que ninguém quer falar. Mas as estatísticas ressaltam isso e continuam buzinando isso na nossa orelha. Não tem como fugir disso. Então, faz muito sentido novas tecnologias que também ajudem, né, controlar a velocidade ou a fazer alertas sobre manobras, fazer alertas sobre desatenção. Isso vai contribuir muito, né? Hoje, por exemplo, nós temos na sociedade brasileira, vai começar daqui a pouco, um debate sobre parar de fiscalizar a velocidade com radar instantâneo e instalar controle de velocidade média. Você deveria ser aferido pela sua velocidade média. Você respeitou a velocidade da rodovia em todo o seu percurso, ou você só se comportou bem na frente do radar e depois... Né, Somos latinos, né? Exatamente. É complicado. Só para complementar a questão da segurança, além de todo o mecanismo, a tecnologia é muito a favor disso. Então, a maioria dos carros elétricos, eles têm controle de tudo, até para corrigir o fator humano, né? Perfeito, isso é uma Agora, contribuição. o sonho da Tesla é não só
automóveis, veículos, ônibus, caminhões, totalmente automatizados, piloto zero humano, como também sem ponto de recarga. Isso está no futuro, não sei qual a distância desse futuro, mas... Existe um caminho para chegar, um dos caminhos é a gente abrir a cabeça para o novo, e é importante destacar que a Tesla, apesar de ser uma empresa americana, recebeu milhares e milhões, e eu nem sei falar o volume de dinheiro do governo americano. Então, ela é essa potência porque teve muito investimento. Aqui no Brasil, para o bem ou para o mal, a gente parte do investimento privado, buscando proporcionar para o usuário o melhor cenário possível de serviços e sempre olhando para a competitividade. É um tema que a gente, lá na BVE, que é líder na discussão disso, discute muito. Como que a gente deixa esse mercado competitivo para ele crescer? É assim que floresce qualquer coisa no Brasil. Não, mas mesmo esse sonho da Tesla vai levar muitos anos, é óbvio. Tudo pode mudar, né? Os nossos netos, como diria o Paulo. Hoje em dia, falar de tecnologia, pode ser que algum gênio vire todo o jogo aí, mude até o cenário do carro elétrico e passe aí até uma bateria que carrega em 5 minutos. Ou a gente está aqui nesse cenário de carro elétrico e é importante deixar a visão para o futuro. Pode ser que o hidrogênio venha de uma maneira aí muito legal. Então, falando de inovação e tecnologia, é igual o Paulo falou, é inexorável, a gente não consegue mudar. Eu costumo dizer que inovação é como uma onda, para quem gosta de praia, vai entender bem. A onda, você tem duas opções. Quando você está no mar, você pode se preparar para surfar ela, mas isso requer um preparo para chegar no momento certo e surfar essa onda, dropar e chegar na praia. Agora, se você tomar a posição de querer segurar a onda, fatalmente você vai rolar e vai tomar uma vaca, como dizem, de uma maneira bem agressiva. Esse é um bom ponto, Tiago, porque me parece, usando a expressão do Paulo, o que é inexorável é que vai vir matriz limpa, né? Quer dizer, a transição energética. Cada vez 100%. mais. Isso é uma tendência que não volta mais. E outro ponto que eu acho que é importante falar, a gente não pode ser hipócrita, né? O carro elétrico, desde que tem uma matriz energética limpa, e o Brasil tem a melhor oferta para isso, dado o nosso parque de geração de energia, a Enel também tem aí gerações limpas, né? Ele faz muito sentido do ponto de vista de meio ambiente. Em outros países, como uma própria Noruega ou Estados Unidos, que a matriz fatalmente carvão, praticamente, né, termoelétrica, ele não é tão eficiente de meio ambiente quanto no Brasil. Então, assim, existe também o desafio da geração da energia, e nisso o Brasil tem protagonismo, porque aqui a matriz mais diversa do mundo está no nosso país. A gente tem a indústria da cana, que é altamente eficiente e vem com hidrogênio verde, geração aí eólica, tem também das hidrelétricas, né? Então, olhando para o carro elétrico nesse sentido, o carro elétrico também é muito amigo do meio ambiente. Passo a palavra a você. Meninos, tem muitas perguntas, mas eu vou reduzir por conta do nosso horário. A carrasca do tempo, né? Bom, o Eduardo pergunta, para a Enel X, como regularizar os acréscimos de cargas em edifícios já existentes? É o que eu estava falando sobre a importância exatamente disso, né? Então, lembrem que qualquer acréscimo de carga deve ser informado à distribuidora local e de acordo com as normas de instalações elétricas de condomínios e de apartamentos. Então, isso deve ser negociado, informado e projetado para a distribuidora, ou você vai ter um problema no futuro de cargas na região. Então, existe um processo hoje de aumento de carga padrão na distribuidora de cada concessão, onde você solicita essa carga adicional. Obrigada. Cassaniga, as equipes de resgate das concessionárias estariam preparadas para socorros em carros elétricos e eletrificados no que tange alta tensão? Eu diria que hoje não ainda, é preciso olhar para um treinamento específico para isso à medida que isso vai crescendo, né? Mas com certeza está no radar de preparação das equipes, né? Isso é muito frequente, você fazer
reciclagens, preparações específicas. Eu acho que é um bom alerta que a pergunta traz, um bom ponto, né? Com essa tendência de crescimento, é preciso amplificar, né? Talvez a gente tenha aí algumas equipes preparadas, mas de uma maneira geral, todos os corredores, tal, ainda, eu diria que tem espaço para evoluções. Obrigada. Uma pergunta do Instagram, Tiago. Um carro elétrico precisa de um mecânico especializado para consertos? Esses consertos tendem a ser mais caros do que os carros convencionais? Pergunta boa, né? Estou aqui com o pessoal do Senai. E aí, assim, se eu falar alguma coisa errada, eu tomo uma sapatada. Estou com os professores do curso de automotiva elétrica. É totalmente diferente da manutenção de um carro convencional, porque a bateria ela exige ali um isolamento e ferramentas adequadas. Sem preparo, não tem como você mexer nisso. Em relação a custo, depende. O carro elétrico é muito mais simples que um carro a combustão. Tudo aquilo que o Paulo explicou aqui para fazer uma ultrapassagem, não existe no carro elétrico. Eu estou falando de um carro a combustão com 5.000 componentes contra um carro de 400, 500 componentes. Então, pensando em manutenção, bateria e, de repente, suspensão e pneu. São outros problemas, outros tipos de situações. E vou além, a montadora ela tem acesso a tudo, né? Um carro elétrico é praticamente um celular com rodas, né? Então, muito dos problemas se resolve online, né? Aí, assim, é importante dizer que não tem nenhuma verdade nesse setor. Está todo mundo aprendendo. A gente está como se fosse na internet dos anos 90. Todo mundo tem que contribuir para esse ecossistema acontecer. E é um processo de aprendizado mútuo aí, que todo mundo está se ajudando para entregar o melhor aí para o usuário. Obrigada, Paulo. Prepara. E como lidar com a demanda crescente de energia elétrica? Ligando térmicas não me parece a solução. Como a microgeração de energia pode ajudar a impulsionar a eletrificação de nossa frota de veículos? Quando pensamos em infraestrutura, a oferta de energia elétrica é o maior gargalo do Brasil neste momento. Como resolver? Essa pergunta é ótima, gente. Eu adoro essa pergunta, porque a própria Anfávia, gente, fez um estudo gigante com a Boston Consulting Group e chegou a um número que eu vou botar, eu já botei na minha casa, lá num quadro, né? 2035, aumento de 1,5% da energia elétrica de hoje. Se você tiver 15%, 20% dos carros elétricos no país. O Brasil normalmente cresce 5% ao ano em energia elétrica. A gente está falando em 10 anos, crescer 1,5% do valor de hoje. É irrisório. É um medo e uma preocupação que vai por água abaixo no primeiro minuto. Como eu falei, é muito mais eficiente e a demanda é mínima comparada à realidade de você crescer uma São Paulo, crescendo prédio para tudo quanto é lado, as demandas da indústria. Eu fico imaginando quando foi fazer o metrô de São Paulo, que, para quem não percebeu, é elétrico, o trem é elétrico. As demandas do metrô foram discutidas assim, não vamos fazer metrô não, gente. Vamos ficar no Maria Fumaça, porque a demanda de energia elétrica do metrô vai ser muito grande. Isso é irrisório para a realidade de uma grande cidade. E ainda bem, porque cada vez mais eu corroboro com números do próprio setor que está com medo de que isso ocorra. Tem que se preparar, é óbvio, o setor elétrico ele tem que se planejar muito, sempre. A gente planeja 10 anos à frente, porque não é um setor que de uma hora para outra você consegue construir uma subestação no meio da cidade. Porém, os números são muito a favor da eficiência da transição energética e que não impactam realmente a necessidade de geração centralizada, que, por sinal, tende cada vez mais a manter os renováveis e a matriz com adoção de mais solar e eólicas, e as termoelétricas, sim, como backup, como base, como bateria para o sistema como um todo, que é importante num sistema hidrotérmico com garantias e confiabilidade para o setor elétrico brasileiro. Não sei se o Profeta quer perguntar. O problema é o gargalo da distribuição, né? Problema da distribuição.
Vamos falar da distribuição também, que eu acho importante, rapidinho. Esse é um problema que todo mundo vai enfrentar. Os consumidores vão decidir consumir a energia que quiser na hora que quiser. Isso chama-se complexidade na distribuição de energia no país, como ocorre em qualquer país do mundo. Nesse momento, começa a surgir oportunidades também para o consumidor, por exemplo, com cortes de carga. Então, você oferece corte de carga do consumidor, eu decido a hora de ligar o meu carro elétrico, porque eu vou ganhar mais dinheiro com isso, seja por arbitragem de preço ou seja por algum incentivo econômico. Hoje, você chega em casa, 6 horas da tarde, você liga o teu chuveiro elétrico, tua lava-louça, tua lava-roupa. Por quê? Porque não há incentivo de fazer diferente. Então, deve ser repensado, sim, um incentivo da própria distribuidora do operador nacional de sistema para você criar incentivos para você lavar tua roupa mais tarde, fora do horário de pico da energia da distribuidora, por exemplo.